Bom, boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja na vida de todos. Graças a Deus estamos aqui com a permissão de nosso Senhor Jesus para nós podermos compartilhar mais uma vez da Santa Palavra, do Evangelho de nosso Senhor. E eu tenho comigo hoje aqui a companhia do nosso irmão Diego, que está aqui nos acompanhando também, nos auxiliando com a graça do Todo-Poderoso. Daqui a pouquinho ele mostra o rosto dele aqui para a gente. Espero que vocês já estejam aí podendo me ouvir, que eu já vou dar início aqui à palavra, para nós não perdermos tempo, né? No nome de Jesus. Hoje eu estarei lendo o Evangelho de Mateus, alguns detalhes aqui do Evangelho de Mateus, do capítulo 15, deixa eu ver aqui, perdão, para não falar errado. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 22. É um texto que eu já li faz muito tempo que eu li, eu não tenho nem lembrança de quando foi, mas tem algumas coisinhas aqui importantes para a gente entender nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada da fé. Então vamos lá. Capítulo 14 de Mateus, Evangelho de Mateus, versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Deixa a gente entender uma coisa aqui primeiro. Esse fato está acontecendo, se deu depois que o Senhor Jesus fez a primeira multiplicação dos pães. O primeiro milagre de ter multiplicado os pães. O Senhor Jesus alimentou o povo, né? Aquela situação toda que eu creio que a maioria já sabe, como se deu a multiplicação dos pães, a primeira. E depois que as pessoas comeram, se saciaram, o Senhor Jesus deu essa ordem aos discípulos para que eles entrassem no barco, para que eles fossem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele ia lá lidando com o povo, né, despedindo o povo, cada um para a sua casa. O que eu gostaria que você pudesse entender, irmãos? Nós estamos vivendo momentos aqui, não só no Brasil, no mundo, mas principalmente aqui no nosso Brasil, nosso país particularmente, que nós temos passado por um teste. Eu não creio que tudo que acontece no mundo acontece porque é o diabo que fez, o diabo que faz, porque o homem, que isso, o homem que aquilo. Eu creio que acontece porque Deus permite. E Deus permite por quê? Porque está escrito na Bíblia que no final dos tempos muitas coisas estranhas aconteceriam. No final dos tempos não seria nada normal. Se alguém está esperando uma vida normal, onde tudo caminhe para ser cada vez melhor, então está vivendo uma realidade fora da realidade da Bíblia, porque o que a Bíblia nos diz, nos ensina, é o contrário. A Bíblia nos ensina é que as coisas vão caminhar para uma desordem, não só uma desordem moral, né, um desalinhamento da ordem moral, que já esse processo já vem se dando há muito tempo, né, um desajuste de ordem física, né, fisiológica. Você vê os vírus aí avançando, a natureza se manifestando contra o ser humano de todo jeito. Na natureza também nós vemos as forças da natureza também se desordenando, os terremotos, segundo a própria palavra, vão se multiplicando pelo mundo, né, os abalos sísmicos, a temperatura, a atmosfera da Terra, o clima, né, o clima em si, as coisas vão entrando em desordem, vai chovendo onde não podia chover muito, não deixa de chover onde tinha que chover, é muito quente, daqui a pouco está muito frio, aquela bagunça, né, desordem geral, e uma desordem geral também no universo, no espaço. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que no final dos tempos nós seremos atingidos por meteoritos, né, nesse sentido, né, que tem um termo certo aí para esse tipo de rocha que vem do espaço e atinge a Terra. Se eu não me engano, é meteorito. E o que, se você pesquisar aí na internet,
nos canais de tecnologia, o que você mais vai ver são os cientistas dizendo que esse tipo de astro aí, de corpo celeste, estão se aproximando perigosamente do nosso planeta. Passando perto demais, passa outro está perto demais, outra coisa desse sentido. Até chegar um momento em que um vai atingir. E isso não é coisa de filme não, meu. E esses filmes que a gente assiste, que fala sobre a Terra sendo atingida por esses corpos celestes, esses filmes, na verdade, são baseados em coisas que esses diretores tiraram da Bíblia. Eles não inventam isso de cabeça. Então, nós temos que estar preparados para a desordem que vem de todo jeito. Né? Então, o que eu quero que você entenda? Estamos vivendo momentos difíceis, momentos em que tudo está sendo passado à prova, que Deus tem permitido que todas essas coisas aconteçam e coisas que ainda virão. E o que o Senhor Jesus quer da gente? O que Ele quer? Aonde é que a igreja aparece nisso tudo? Aí uns acham que a igreja tem que aparecer porque nesse meio termo a gente tem que ganhar dinheiro, nós temos que ser mais ricos que todo mundo, temos que ser mais poderosos, nós temos que ter a melhor casa, nós temos que ter o melhor carro, nós temos que ter melhor isso. Eu acho que já deu para ver que esse discurso, que já vem de muito tempo, né, que o cristão tem que ser melhor, agora nessa época já deu para ver que isso não faz diferença nenhuma, né, irmão? Porque nós somos os melhores em tudo e, no entanto, a nossa igreja aqui está fechada, né? Eu estou tendo que fazer essa transmissão aqui e não estamos sendo melhores que ninguém. Está tão fechada como qualquer outro estabelecimento está fechado e não tem diferença nenhuma. Agora nós somos iguais a todo mundo, então ninguém é melhor que ninguém. Né? Sendo a igreja rica, a igreja grande, a igreja pobre, a igreja pequena, está todo mundo fechado. Então essa conversa de que o que o Senhor Jesus quer que a gente seja, que a gente se manifeste aqui no mundo, seja nesse sentido financeiro, já é um argumento que agora já mostrou que é um argumento que não vale nada, que já caiu por terra, que agora não tem bom, não tem rico, não tem pobre, o vírus aí não está respeitando ninguém, né? No que é que o Senhor Jesus quer que a gente se destaque em tudo isso? Onde tem que ser a participação? O que Ele espera? Bom, Ele disse aqui para os discípulos, Ele deu um comando aqui no versículo 22 para os seus discípulos, você vai acompanhando aí, Mateus 14, 22, e esse comando, ainda que pareça ser um comando sem sentido, né, para nós, mas ele tem sentido. A ordem que Jesus deu para os seus discípulos, insere-se no barco. O que significa sair do barco? Sair do barco, quando você ouve essa expressão sair do barco, é uma pessoa que te abandonou, né? Que abandonou um objetivo, um propósito, alguma coisa ali que deveria ter um comprometimento dela, ela simplesmente abandona. Então se usa essa expressão. Levando por esse lado, nesse raciocínio, entrar no barco é o contrário, né? É você assumir compromisso. Jesus não quer com ele, não estou me baseando nesse texto aqui somente, é lógico. Mas Jesus não quer com ele nenhuma pessoa que não queira compromisso. Então, uma coisa que o Senhor Jesus quer da igreja nesses tempos, Ele espera da gente, é comprometimento. O comprometimento é tudo, irmãos. Desde o princípio, desde quando a Bíblia começa a mencionar a respeito de Deus, o relacionamento de Deus com os homens, a gente vê que uma coisa que o Senhor exige do ser humano é comprometimento. Comprometimento com Ele, que o homem tivesse comprometimento com a terra, comprometimento em semear, plantar, cuidar do jardim, comprometimento em crescer e multiplicar, o comprometimento de proliferar na terra. Deus havia dado ao homem esse comprometimento. E só isso, comprometimento. E que Ele tinha em troca os benefícios dessa aliança com Deus, né? Então, sem comprometimento com Deus, ninguém vai a lugar nenhum, irmãos. Não adianta a gente ficar fazendo toda aquela onda, aquela coisa toda para sermos abençoados, sem querer entender
que Deus não está querendo abençoar o povo, Deus quer que as pessoas se comprometam. Nós é que queremos a bênção. O que Ele quer é comprometimento. Então, nos dias de hoje, o Senhor Jesus olha para nós e espera uma igreja comprometida com o nome dEle aqui. Não é uma igreja que esteja querendo só sobreviver, querendo vencer, querendo tirar vantagem disso, querendo mostrar que é melhor que o resto da humanidade, um povo que é mais feliz, que é mais isso, aquilo, não. O Senhor espera aqui um povo que esteja dentro do barco, um povo que assumiu um compromisso com Ele, Deus, com a sua palavra, não consigo mesmo. Nos dias de hoje nós temos assumido compromissos conosco, nós temos mais preocupação em buscar a nossa felicidade do que aquilo que é interessante para Deus. Então vamos continuar. Então, primeira coisa, entrar no barco. Segundo, que o Senhor Jesus espera que fossem adiante. Uma outra coisa que o Senhor nosso Deus não admite, eu estou pegando esse texto aqui como exemplo para puxar o assunto, né? Mas não estou me baseando neste versículo para falar essas coisas, não. Né? Porque você, para ter base para o assunto, você não pode se basear num versículo. A gente se baseia em lições em que a gente aprende ao longo das Escrituras. Por isso que eu estou citando para você, falando que coisas que está escrito em Gênesis, e eu não vou poder ficar abrindo aqui em todas as partes por causa do tempo, mas na terça-feira, como eu havia proposto, e a maioria disse que tudo bem, na terça-feira, como é um dia que a gente vai tirar para fazer uma leitura da Bíblia com calma, sem pressa, aí nós vamos poder fazer tudo isso. Sem pressa nenhuma, a gente vai, abre ali, abre aqui, tira uma dúvida, sem pressa. Tá ok? Para quem puder acompanhar na terça-feira. Então, não estamos baseando nesse texto. Esse texto aqui é só um texto-chave para a gente tocar num assunto. Então, uma outra coisa que o Senhor Jesus espera e que Ele entende que nós temos que fazer é sempre seguir adiante, irmãos. Ele não admite que se retroceda. A gente acha que nós podemos nos dar o luxo de retroceder, que nós podemos nos dar o luxo de voltar atrás, mas isso na Bíblia, para Deus, é inadmissível. O Senhor Jesus disse nos Evangelhos, por exemplo, aquele que lança a mão do arado, todo mundo conhece essa passagem, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, não serve, não se encaixa para esse reino. O reino de Deus não é para todo mundo, irmãos. O reino de Deus não é um ambiente, um lugar, uma existência, vamos dizer, onde todo mundo é bem-vindo. Vamos encher de gente o reino de Deus. Que o Senhor quer ver todo mundo, não. Tem gente que não vai ser, não digo bem-vinda, mas ela não vai se encaixar. Ela será repelida mais para frente. E nós conhecemos várias passagens na Bíblia que nos ensinam isso. Entendeu? Então, uma pessoa que ela não é apta, não serve a pessoa que tem a tendência a desistir de alguma coisa quando aquilo se torna difícil, quando a caminhada se torna complicada, quando se torna difícil de conseguir, de continuar, aí a pessoa desiste. Esse tipo de pessoa não serve para o reino. A pessoa que lança a mão do arado e olha para trás, e olha para trás e vislumbra o passado, como se o passado fosse melhor do que hoje, apesar de aparentemente ter sido. Porque a questão não é ser ou deixar de ser. Humanamente pode até ter sido. Mas se você é desse tipo de pessoa que se arrepende das decisões que você toma, porque você tomou uma decisão, acreditou que estava tomando a melhor decisão, deu errado, aparentemente, né? E você começa a se arrepender da decisão, esse tipo de pessoa também não serve. Você sabia disso? Você tem que arcar com as consequências. Você assumiu a decisão, tomou a decisão, você acredita que está sendo a melhor decisão, então agora vai para frente.
Foi a decisão que eu tomei, foi o que aconteceu, agora eu vou adiante. Aí fica olhando para trás, fica pensando que eu não podia não ter feito, mas você fez. Agora já fez, agora você não tem outro caminho a não ser ir adiante. Então não é só uma questão de ter sido melhor. Ah, mas no passado eu não era de Jesus, parecia que eu era mais feliz. Parecia que a minha vida fluía mais, eu me realizava. Pode até ser, aparentemente. Aí você agora passou a ser de Deus, as coisas ficaram mais difíceis, o mundo se fechou, a sua vida ficou monótona, não tem para onde ficar indo, não tem muita curtição, não tem mais nada, e as portas se fecharam, as oportunidades foram embora, agora está tudo mais difícil, de repente está tudo mais difícil mesmo, mas foi a decisão que você tomou agora, você é de Deus, e não tem que ficar olhando para trás como que era, deixava de ser, se ganhou mais dinheiro antes do que agora, se tinha mais saúde, agora não importa, o que importa é que você tomou a decisão com Cristo, e só te interessa agora ir adiante, assume a responsabilidade da decisão que você tomou. Então, pessoas que tomam decisões e se arrependem das decisões que tomam, não serve para o reino de Deus. Que olhar para trás é isso. Você tomou uma decisão, olha, agora é para frente, é o que é a vida que eu tenho, é o que eu decidi ter. Então agora eu vou me virar com essa vida, eu vou procurar ser feliz, eu vou dar a volta por cima. É esse tipo de pessoa que tem essa mentalidade que é o que serve para o reino de Deus. Lá no passado, o povo de Israel, um custo, aceitou a proposta de Moisés para ir para a terra, para abandonar o Egito e ir para a terra prometida. Tá, vamos embora. Quando chega lá numa certa altura, começam a reclamar. Falar mal do Moisés, falar mal, por que nos trouxeste aqui, Moisés, para esse deserto que não tem nada, não tem água, só tem esse maná, né? Não tem comida, esse sol e aquela reclamação. Aí ficaram jogando na cara do Moisés, porque lá no Egito nós tínhamos as cebolas, tinha isso, tinha aquilo, tinha carne. Ah, meu irmão, não prestou não. Você conhece a história, você sabe, esse povo entrou na terra prometida? Não entrou não. Entendeu? Não foi por outra coisa a não ser por causa da insatisfação. Reclamar e dizer na cara de Deus que a pior coisa que eles fizeram é ter saído do Egito. Deus não gosta de gente que faz isso não, irmãos. Se você tomou uma decisão na vida, foi a decisão errada que você tomou, agora assume as consequências, levanta a tua cabeça e fala, vamos adiante, agora vamos embora. Não tem que ficar chorando nada, não. Esse tipo de pessoa, no reino de Deus, dá certo. Porque se está bom, se está ruim, ela vai para frente, vai seguindo a Jesus, e ela vai até o final do caminho. Agora, a pessoa que tem essa tendência a ficar só se arrependendo de tudo que faz na vida, né? Sempre, porque eu não devia ter feito, mas fez. No reino de Deus vai ser a mesma coisa. Se entrar no reino de Deus, vai ficar se arrependendo também. Me arrependi disso, me arrependi de ter aceitado, me arrependi daquilo, me arrependi de não sei o quê, me arrependi de... Então Jesus não quer gente assim não. Jesus quer pessoas que assumam a responsabilidade das suas decisões, pessoas que olham só para frente. Ok? Espero que vocês tenham entendido isso. Então logo ordenou aos seus discípulos que primeiro entrasse no barco, tivesse comprometimento. Estou hoje fazendo um resumo aqui. Outro dia, cada item desse, cada situação dessa aqui, eu queria mostrar para você com detalhes. Outro assunto aqui, outra característica aqui, é que fossem adiante. Passado é passado. Que fez, deixou de fazer, não vai fazer diferença nenhuma você ficar remoendo. Olha para frente. O que Deus tem para nós não está no passado, não está ontem, está de hoje para amanhã. O que há de vir é que não veio, então virá amanhã. O que veio, já veio. Se você desfrutou, se não desfrutou, não vai desfrutar mais do passado. Terceira característica aí,
e passassem para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão, passar para outra banda. Uma coisa que a gente precisa ter também consciência, meus irmãos, é que tudo tem dois lados. Esses dias aí, foi sexta-feira, eu estava tentando explicar para vocês sobre a interação que existe no mundo material, a realidade material, que é essa nossa, e a realidade espiritual, que é a realidade de Deus, dos anjos, dos demônios, do diabo, né? Que não estão simplesmente separadas, elas interagem uma com a outra. Só que a gente não entende essa interação e a gente fica de fora. A gente fica na expectativa do milagre. Os milagres acontecem num plano material, espiritual, que é uma manifestação dentro do material, mas a gente não sabe provocar esse milagre. Aí por isso a gente, mesmo sendo de Deus, né, a gente lendo a Bíblia, a gente vive uma vida igual vive qualquer outra pessoa que não tem fé em Deus, lidando com o dia a dia, aquela luta, aquela dificuldade. A gente pergunta, onde está Deus, onde está o milagre, né? Parece que é uma coisa tão distante, e realmente é, porque a gente não sabe interagir com esse mundo espiritual, com o mundo de Deus. Mas ele existe. São duas realidades, a espiritual e a material. Em tudo sempre tem duas opções. Tem Deus, tem o diabo, tem o bem, tem o mal, tem a luz, tem as trevas, tem o quente, tem o frio, né? Tem a derrota, tem o fracasso, tem a doença, tem a saúde, tem a pobreza, tem a fartura. Tudo tem dois termos. Aí a gente tem que olhar em que lado nós estamos de tudo. Nós sempre precisamos nos localizar. Onde eu estou? Estou do lado da força ou estou do lado da fraqueza? Sou forte ou sou fraco? Estou com Deus ou estou com o diabo? Estou na luz ou estou nas trevas? A gente sempre tem que estar se avaliando, procurando fazer esse check-up, porque nós temos a opção de sempre poder passar para um outro lado, irmão. Você não é obrigado a estar do lado que você está o resto da vida, não importa em que lado você esteja, você não é obrigado a ficar, principalmente se for do lado negativo. Você não é obrigado a passar a sua vida toda desse lado aí. Você pode passar para o outro lado, seja o lado que for. Se você está do lado da doença, você pode passar para o lado da saúde. Tem umas barreiras que precisam ser transpassadas, mas é possível, tudo se pode com o poder de Deus. Se está do lado do fracasso, você pode passar para o lado da vitória. Você está do lado das trevas, você pode passar para o lado da luz. Sempre se pode passar para o outro lado. Então, que lado você está? Nesse exato momento, em que lado você está vivendo a vida? Em que lado você se encontra? Entendeu? Aí é contigo, é uma avaliação que você tem que fazer. Jesus disse para os discípulos, passa para o outro lado. Que o que eu tenho com vocês agora, nesse momento, a partir de agora, aqui desse lado já está encerrado o assunto. Para vocês aqui não tem mais nenhuma utilidade, nenhuma função. O que eu quero que vocês façam está lá do outro lado. Então eles tinham que entrar no barco, vai lá para o outro lado, que depois a gente vai se encontrar lá. Então, não tem horas que a gente tem que sair do lado em que as coisas não estão mais virando nada, não está mais dando resultado, e tomar coragem de passar para o lado que vai, onde Deus vai tratar com você novamente. Você está do lado do desânimo, aí está do lado da depressão, está do lado da autopiedade, até quando você vai ficar desse lado aí? Entendeu? Até quando você vai ficar tendo dó de você mesmo, lamentando a sua fraqueza, contando para todo mundo que está fraco, está desanimado? Sabe, tem uma hora que a gente tem que pegar nojo dessa situação, dessa condição, e falar, quer saber, eu vou mudar, eu vou passar para o outro lado, vou parar de querer fazer com que as pessoas olhem para mim com pena, entendeu? De tentar passar aquela imagem para as pessoas que eu estou sofrendo, de querer que as pessoas falem comigo, dizendo, poxa, coitado, né? Tem que cansar disso. E dizer, quer saber, eu vou mudar, vou ser uma outra pessoa agora. Todo mundo vai me ver diferente agora.
Deu para entender? Passa para o outro lado, irmão, porque desse lado, de repente, esse lado em que você se encontra, aí já não tem mais nada que vai produzir algo positivo. É um lado que já não tem, você não pode esperar, não tem expectativa nenhuma, é um lado que já está morto, estagnado. Você tem que se cansar dessa situação, passa para outra realidade, se levanta, toma uma decisão na sua vida. Em nome de Jesus. Continuando aí, se for o versículo 22, agora o versículo 23. E despedida a multidão, se vocês estiverem recebendo o sinal direitinho aí, dá um ok, alguém aí, só para eu saber, tá bom? Porque aqui para mim, de repente está tudo bem, mas aí para vocês pode estar chegando atrapalhado. Então vamos lá, versículo 23 agora, meus irmãos. Então o irmão Enéas mandou um ok. Então, se chegou para um, chega para todo mundo. A irmã Luana também disse ok. A irmã Ildonete, ok. Então está chegando mais ou menos, tá bem. O versículo 23... Então vamos lá para mais alguns detalhes aqui desse texto. Então nós vimos aqui três detalhes no 22. Comprometimento, olhar para frente e sempre procurar estar no lugar, na condição ideal para que as coisas funcionem. A respeito disso, eu precisava falar mais. Sabe, essa questão da outra banda aqui, eu precisava falar mais. Às vezes a gente está do lado errado da coisa, na condição que não é ideal para Deus fazer na nossa vida, aquilo que a gente quer tanto que Ele faça. Aqui nesse lado não vai acontecer nada, tem que passar para o outro lado. Se está sem fé, então passa para o lado da fé. E sem fé, Deus não vai falar com você, não vai te operar o milagre, e aquela coisa toda. Isso aí depois eu volto aqui uma hora para poder a gente abranger melhor essa questão. Vamos para o 23 agora, meus irmãos, por favor, para não se tornar muito longo esse texto aqui. Esta mensagem. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Quem que subiu ao monte para orar à parte? Foi Jesus. E chegada já à tarde, estava ali só. Fazendo o que lá sozinho? Orando, né? Aí eu fico imaginando, irmão, tem bastante gente dando ok, então está tudo bem. Presta só atenção então. Então Jesus despediu os discípulos foram para o barco, aquela coisa toda, e Jesus ficou sozinho, a multidão também foi embora, cada um foi para sua casa, Jesus ficou sozinho lá, orando. E chegada a tarde estava ali sozinho. Eu fico imaginando, meus irmãos, o quanto Jesus é fraco, né? Quanto ele é fraquinho. Quanto o Senhor Jesus é um coitado, né? Que ele, Jesus, o Filho de Deus, que deixou a sua glória e se fez homem aqui, ó, se fez carne. Ele sentia a necessidade de orar. Pode ver que ele orava, toda hora estava orando. Ele ficou sozinho, vou buscar Deus aqui. Ó. Jesus, o mesmo que multiplicou os pães, ó, acabou de fazer um milagre e foi falar com Deus. E essa oração que ele fez aqui, ela não foi uma oração de minutos, essa oração durou algumas poucas horas, até que os discípulos se distanciassem. E ele estava lá buscando a Deus. Aí hoje a gente ainda fica querendo especular
que nós vamos ter o mesmo resultado sobrenatural na nossa vida. A gente espera os mesmos milagres, a gente ainda tem a coragem de ficar esperando que aconteça. E nós não somos uma geração que ora, é uma geração que é boa, especialista em escrever tudo em papelzinho. A geração do pedaço de papel, ou do caderno, né? Aí passa na porta das igrejas, vou escrever meu nome, escrever o pedido, e ligar para um lugar para pedir para alguém orar por mim. Só que o próprio mestre, o Senhor de tudo, ele não resolvia nada escrevendo em papel, ele orava. E quando a gente ora, vocês estão lembrados de sexta-feira que eu estava falando? Através do abrir da sua boca, você está podendo promover uma abertura entre essa nossa realidade material para a realidade espiritual, onde milagres acontecem. Aí você vai poder experimentar mais do poder de Deus. Mas aí a gente não quer fazer. A gente quer inventar moda. 3 coisinhas para fazer, 7 não sei o quezinho. Passa a caneta ungida, né? Não sei aonde, aquela coisa toda. Só que Jesus não faz isso não. Jesus, orar, falar com Deus. Foi buscar um envolvimento. Ele não foi orar ali para receber uma bênção, irmão. A gente tem que tirar da cabeça que tudo que a gente vai fazer tem que ser pensando em bênção. Eu vou orar para Deus abençoar. Eu vou buscar Deus para abençoar. Não, Jesus não orou aqui para Deus abençoar. Ele orou por buscar comunhão com Deus. Tá? Não era porque ele precisava de uma coisa de Deus, não. Ele estava buscando comunhão, buscando estar perto de Deus. E quando a gente está perto de Deus, os milagres acontecem na hora que você menos espera. De repente você nem pediu, mas o milagre está te acompanhando lá. As coisas, o sobrenatural está acontecendo no seu dia a dia. Por quê? Porque você já vive uma vida ligada com Deus. Agora a pessoa não vai orar porque está precisando, vai orar porque a água está subindo, né? E está quase lá onde não deve. Então eu vou falar, vou pedir a Deus. Não é nem oração, é pedir, ficar pedindo, mendigando. E Deus não quer pessoas que ficam perto dele só para ficar pedindo coisas, pedindo coisa. A coisa mais horrível é a gente ter do nosso lado uma pessoa que está ali só por interesse. Como você já viu aqui comigo no versículo 22, entrar no barco significa o quê? Comprometimento. Quando a gente está comprometido com alguém ou com algo, esteja bom, esteja ruim, você está comprometido com aquilo ali, pronto. Você não está ali porque está só bom, você está ali porque você é comprometido. Casamento é uma fase ruim, está difícil, está assim, mas está lá, o casal está lá. E vamos levando. Hoje está difícil, uma hora vai melhorar isso aí. Financeiramente, vamos dar a volta por cima, tudo é fase. Entendeu? Então a gente não segue a Deus por conveniência, para estar bem. A gente segue por quê? Porque Ele é nosso Pai, Ele é o Criador, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Então, independentemente de como está, se está bom, se não está, nós estamos com Ele, comprometidos. Deu para entender? A gente ora a Deus não é para pedir, a gente ora porque nós queremos estar com Ele, perto dEle. Essa é a questão que muita gente ainda não conseguiu discernir, e é difícil lidar com isso. Então Jesus foi fazer o quê? 23, o que ele foi fazer? Foi fazer um pedido de oração? Ele foi ligar para algum lugar de oração? Não, ele foi orar à parte. Olha que diferença, e olha que é Jesus, hein? E chegada a tarde estava ali só. Versículo 24, eu estou quase acabando aqui. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Uma outra coisa que eu quero que você entenda que eu não estou baseando o que eu estou falando, não estou me baseando nestes versículos, como eu estou dizendo, estou pegando só como um ponto. Tudo que eu estou falando para você, eu tenho como base
toda a Bíblia. E tudo que eu estou falando aqui, você talvez até esteja se lembrando de algumas partes que eu já citei, alguns versículos, para a gente poder estar citando esse tipo de contexto, né? Por exemplo, aqui, ó, o que eu vou falar aqui, ó, o vento contrário, açoitado pelas ondas. Quantas vezes nós já não falamos aqui que a vida de um cristão, ele anda na contramão da humanidade. É pregado nas igrejas que o cristão, por ser cristão, tem que ser vencedor, tem que destacar, tem que ser o melhor. Tudo é mais fácil, porque eu sei isso. Você já deve ter ouvido isso aí, todo mundo falar isso aí. E eu já mostrei para você em várias passagens da Bíblia Sagrada. Inclusive na quarta-feira aqui a gente falou sobre um pouquinho também, sobre o crer e o padecer. Que não existe nada disso na Bíblia. Não existe nada desses papos furados. Que para nós aqui tudo é mais difícil. Por quê? Porque você não é daqui. Como é que pode ser mais fácil se você não é daqui? Como é que, se você é uma criatura do mar e você vai viver na terra seca, vai ficar mais fácil para você na terra seca se você é uma criatura marinha? Como é que você, se você é uma criatura da terra, aí você vai viver na água, vai ficar mais fácil para você do que os animais que já vivem na água? Você não é desse mundo. Você não é desse reino. Nós não somos desse reino. Como é que você acha que esse mundo facilite mais para nós do que para quem já é daqui, se nós não somos daqui? Nós somos da luz e o mundo jaz em trevas. Como é que você acha que aqueles que vivem nas trevas vão ter menos vantagens do que nós aqui, se aqui é a casa deles? Jesus disse que nós seríamos odiados. Quem controla as riquezas do mundo é o próprio Satanás. E como é que você acha que o dinheiro vai vir na sua mão com mais facilidade do que vai para a mão do pecador? Então é toda uma doutrina que se cria, né, para poder fazer as pessoas acreditar naquela coisa toda para poder frequentar a igreja. Só que a realidade é outra. Para nós o vento sempre vai ser contrário, meu filho. Nunca vai ser a favor. Se você espera que alguma coisa te ajude a ser de Deus, você que reclama que está tudo difícil, para ser de Deus hoje não é fácil não, nada ajuda. E nada vai ajudar mesmo, o vento é contrário. Você espera que tudo para você seja mais fácil, nunca vai ser, meu filho. Se para o nosso mestre não foi nada fácil, aí você espera que para você seja. Ah, mas Jesus morreu na cruz, morreu na cruz para quê? Para as pessoas que não querem nada com nada ter carro zero, ter vida boa. Você sabe que essa ideia também é semeada, né? Jesus sofreu para não precisar sofrer mais. Mas para quem não precisar sofrer mais? Para os vagabundos da face da terra não precisar sofrer mais? Jesus morreu para facilitar a vida de vagabundos? Quem quer alguma coisa boa na vida é com luta, não é se apoiando, se escorando na obra de Jesus, não. Aquela mentalidade, Jesus fez, não preciso fazer mais. Tipo assim, né? Como se fosse nesse sistema. Jesus trabalhou para não precisar trabalhar mais, para eu ficar no bem bom. Não é verdade? Se for pensar por esse lado, então, Jesus já trabalhou para não precisar fazer mais nada na vida. Só comer, beber e dormir. E o reino de Deus não é assim. Jesus sofreu para dar exemplo, não sofreu para ninguém passar por nada. Isso não está na Bíblia. Então, nada vai ser a seu favor, meu irmão, se você não admitir, não assumir, assimilar essa realidade, que para nós, tudo vai ser sempre mais difícil. Mais difícil por quê? Porque nós não somos daqui. Não somos naturais desse mundo, nós somos agora nascidos do Espírito Santo de Deus. O corpo pode continuar sendo desse mundo, mas nós em si, nós não somos. Então não espere que para você seja fácil. Pastor, está difícil. É normal que seja mesmo. Mas
por isso que nós temos a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Deixa eu continuar aqui, por favor, que eu já vou encerrar daqui a pouco. E os discípulos, 26, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha um outro detalhe aqui também interessante, né? Interessante. A gente vive dentro de igreja querendo milagre. A gente vive dentro de igreja pedindo para Deus. Mas você sabe que nós não estamos preparados nem para ver milagre, para ver essas coisas extraordinárias. Que tem gente que se espanta, tem gente que se assusta. Se eu te falar para vocês, irmão, que a vida de um cristão cheio do Espírito Santo, não gosto de ficar falando essas coisas não, porque tem gente que tem a cabeça fraca, mas é coisa da palavra de Deus. Se eu não falar isso para você, eu falar para quem? Que a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, está cheia do Espírito Santo, é uma vida onde, naturalmente, ela tem visões. Ela tem visões do mundo espiritual. Ela vê um anjo, ela vê demônio. Eu te pergunto, é todo mundo que vai conseguir estar cheio do Espírito Santo e passar por essas experiências? Você já imaginou se um anjo do Senhor te aparece? E se o Senhor te permite ver na vida de uma pessoa o espírito que está lá do lado dela, ali, um demônio lá? Ou você repreende ou você vai sair correndo? O que você vai fazer? Vai ficar traumatizado. Deus me livre! Amarrado, Satanás, aquela coisa, assustado. Então, se tem um povo que não era para ter medo dessas coisas, era a gente, irmão, porque nós teríamos que estar acostumados com o sobrenatural. Os discípulos, vendo Jesus fazer milagre todo momento, mas quando eles viram alguém andar sobre as águas, ficaram assustados, achando que era fantasma. Ainda não se acostumaram com esse tipo de manifestação sobrenatural. Nós vivemos todo o tempo pedindo oração e querendo milagre, mas nós não estamos acostumados com os milagres. Os milagres ainda nos assustam, sabia? A gente ainda trata o milagre como se fosse uma coisa assim que de outro mundo, para outra realidade, e deveria ser natural para nós, uma coisa do dia a dia. E também é uma outra questão que eu queria tratar com os irmãos em outra ocasião aí. Como que os discípulos, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, aqui não, aqui estava tudo covarde, mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, como é que eles passaram a tratar essas coisas, esses acontecimentos sobrenaturais? Como é que passaram a ser para eles, esse lidar com Deus ali, com o poder de Deus no dia a dia? Né? Como é que passou a ser para eles? Será que passou a ser uma coisa assim de outro mundo? Ou passou a ser uma coisa natural para eles? Aqui, no momento, parece que não. A gente ainda está nessa condição aqui, ó, se assusta com tudo. A gente se assusta até quando Deus opera. Continuando aqui, agora eu chego no final do assunto aqui. Ó. 20... Espera aí. Na verdade, é o outro evangelho que fala do assunto. Eu acho que é Marcos 6, 45, a mesma passagem, mas um outro detalhe. 45, 56. Vamos pegar aqui, eu vou passar para Marcos agora para ver o mesmo texto lá, capítulo 6. Deixa eu ver aqui. 45. Que cada um... Isso. Cada um dos evangelhos tem um detalhe que o outro não tem, né? Cada um tem um detalhe individual, que é preciso a gente analisar, estudar os dois e ver os detalhes. É a mesma passagem, só que um detalhe que o Mateus não tem. E o detalhe que o Mateus tem, o Marcos não tem. Aqui em Marcos, capítulo 6,
Vamos ler a partir do 48, né? 48, ó. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, então a parte de eles estarem fatigados, né? Aí, ó. Ah, pastor, a minha vida é uma fatiga. É isso mesmo? É um cansaço, pastor, é só luta. Mas é natural que seja. Quem é que falou que não seria na Bíblia? Quando é que Jesus disse que não seria? Ah, mas é que eu ouvi o pastor pregar, os grandes pregadores dizer que é fácil para eles que tem mansão, que já tem carro, mansão em Miami, fazendas, carros importados, é fácil mesmo, nadando em dinheiro, né? Tem impérios. Aí depois que a pessoa constrói império, é fácil chegar num meio de comunicação e falar que é fácil, é ser de Deus, é só vitória, né? Só que Jesus mesmo nunca fez isso. Primeiro porque ele nem mansão tinha, não tinha fazenda, não tinha nada, não enriqueceu às custas de ninguém e nunca disse que a vida era fácil. A vida com Deus. Nunca disse que seria fácil nada para ninguém. E ele mostrou na pele dele que não era fácil. Jesus nunca ostentou esse tipo de coisa para ninguém. Então, se alguém acreditou nisso, acreditou nos homens, porque Jesus mesmo nunca disse nada. Sempre vai nos cansar. Por isso que o reino de Deus não é para quem vive se arrependendo de ter feito as coisas. Você entrou, então não se arrependa não. Agora você olha para frente, que agora é tarde demais. Agora é só para frente. O vento lhes era contrário, 48, né? E perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Esse detalhe aqui não está em Mateus, que Jesus queria passar adiante deles. É esse detalhe aqui que eu queria que você prestasse atenção. Jesus queria passar na frente. E ele ia fazer isso andando sobre as águas. Os discípulos estavam remando. Ele demorou um tempo lá em oração. Se encheu do poder de Deus na sua oração. Transbordou da unção de Deus divina. E lhe veio essa fé, esse condicionamento sobrenatural, para que ele pudesse desafiar as leis da natureza, as leis da física, e andar sobre as águas sem afundar. Você acha que isso aí é assim? Mano? A gente quer um milagre grande, mas a gente não se prepara para ele. Jesus passou um tempão orando lá, buscando a Deus, depois de já ter feito um grande milagre. Mas foi buscar mais ainda a Deus. A gente espera grandes milagres, mas a gente não quer se consagrar, não quer nada, a gente só fica esperando. Não acontece. Infelizmente, não acontece, meu irmão. Tudo depende de uma condição. Tudo tem que estar dentro da mesma condição. Ah, pastor, eu quero chegar no banco, eu quero um empréstimo de 500 mil reais. Se você estiver dentro das condições para que o banco lhe conceda esse empréstimo, tem gente que vai chegar lá, vai conseguir os 500 mil, porque eles vão analisar tudo na vida da pessoa e vão entender que o banco pode liberar esse empréstimo. Agora tem gente que não consegue nem 2 mil. Vai chegar lá e falar, o que o banco pode te emprestar é 500 reais. Entendeu? Para pagar as continhas. E tem gente que nem isso, porque chega lá, tá com o nome complicado, tá com isso negativado, tá com o banco fora, ó, aqui. Infelizmente, você não vira nada, nem um real. Então não é assim, vou lá pegar dinheiro emprestado, vou lá. A gente tem a ideia, a gente quer tanta coisa, mas se você não tiver naquela condição para aquilo acontecer, a fé é a mesma coisa, a gente quer tantos milagres, mas não está em condição nem para receber nenhum milagre, a gente às vezes nem para receber nem a cura de um resfriado.
Nós não estamos em condições. A gente não se prepara para coisas grandes. A coisa grande tem que se preparar, meu filho. Você tem que pensar, já projetar a tua vida para coisas grandes. Você entendeu? É outro assunto para a gente tratar também, ó. Essa questão aí, né? A gente tem uma expectativa que não deveria nem ter, se for ver, né? Eu, por exemplo, não tenho nem consigo imaginar, que eu sei que eu não tenho condição de ir no banco pedir um dinheiro emprestado lá. Aí vão querer puxar o quanto ganha, quanto não sei o que, quanto pode pagar, aquela coisa lá. Ixi, você é pastor ainda? Pastor não tem carteira assinada? Não tem carteira assinada? Ixi, eu vou lá fazer o quê, irmãos? Já passei tanta vergonha na minha vida por causa disso. É só você falar que é pastor. Pronto, acabou tudo. Sabia disso, irmão? Não. Sabia não? Principalmente quando eu fui comprar um carro, que é aquele outro carro, que é outra Scenic. Aquele ali foi... geralmente quando eu comprar o carro, eu procuro comprar sem precisar financiar. Essa daí foi financiada, a outra. E para comprar? Todo lugar que ia, é pastor. Não, pastor, não sei o que lá, que pastor não é reconhecido, não é profissão, que pastor não sei o que, não tem carteira, não tem não sei o que, é passar aquela vergonha. Até que o Itaú, né, não estou fazendo propaganda de banco não, né? Itaú lá não questionou nada disso, chegou lá, não perguntou se era pastor, não perguntou se era nada. Não quis saber nem que eu até achei esquisito aquilo ali. Mas financiou. Mas depois eu já estava desistindo. Foi um pastor amigo meu que falou, não, vamos lá na agência assim, vamos falar com fulano lá. Eu falei, não, mas não adianta, todo lugar que eu vou. Não. Aí fui lá. Está com o nome sujo? Não. Tem comprovante aí de renda? Tem. De renda não, de endereço? Está aqui as contas, tudo para comprovar. Está com o documento aí, CPF? Tá. Pronto. Aí pergunta, mas vai querer extrato bancário? Não precisa nada disso não. Financiou. Foi por Deus, né? Porque todo lugar que vai é aquela vergonha. Então eu nem me atrevo a ir atrás passar vergonha de novo, não vou não. A fé é a mesma coisa. Tem gente que tem coisas que a gente vai querer acreditar, mas está fora da nossa realidade. Se alguém falar para mim, ó, pastor, vai lá na casa do fulano que morreu alguém lá, só ressuscitar. Orar lá para ressuscitar. Falei, gente, não estou nesse nível não. Se você crê que vai ressuscitar, vai lá. Agora, se não ressuscitar também, você vai passar vergonha. A gente tem que saber até onde nós podemos ir. Não adianta, não, vamos lá orar que vai ressuscitar. Você tem fé para isso? Uma vez eu perguntei isso numa reunião. Quem tem fé de orar para uma pessoa que está morta e ela ressuscitar? Uma irmã falou assim, eu tenho fé. Eu falei, mano, não fala besteira não, irmão. Eu tenho fé. Então por que a senhora nunca orou para ninguém ressuscitar na vida, então? Tem fé, por que nunca faz? Por que não faz? Fé não é uma coisa que a gente fala que tem. Fé é uma coisa que se vê na gente. Mas tudo bem. Então Jesus se preparou para esse milagre aqui de andar sobre as águas. Esse caminhar sobre as águas não aconteceu assim do nada. Ele estava lá em oração, clamando por Deus, lá assim, enchendo de Deus. Enquanto os discípulos estavam lá, se fadigando de remar, ele veio caminhando, ó, sobre as águas, ia passar na frente. Para ele estava conseguindo ir mais rápido que os discípulos. Se não fosse o incidente do Pedro lá, de querer andar sobre as águas também, ele ia passar na frente, ia chegar primeiro que eles. Ninguém sabe por quê, né? Mas ele ia chegar lá. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, cheios do poder de Deus, as coisas se tornam diferentes, mas aí a gente não quer dar o trabalho de se encher. A gente quer só achar que é o fulano que tem o poder, que é o fulano que tem a pedra, que tem a toalha, que tem
a gravata abençoada, o sapato consagrado, sei lá. E o segredo está aqui, ó. A gente buscar a Deus, voltar às nossas origens cristãs. Aquele povo que invoca o nome de Jesus. Bom, se vocês me permitirem, eu só quero fazer só um último comentário aqui nesse texto, para não ficar muita informação, não ficar chato, né? O último comentário que eu queria fazer para vocês é o seguinte: se vocês estão entendendo, dá o ok aí, para pelo menos eu saber, né? Quando é na igreja a gente pergunta, quem está entendendo fala amém, né? Como não está aqui, então eu pergunto, se você está entendendo, diz ok aí. O último comentário, muito importante, que eu queria que você agora entendesse isso. Não mais importante que os outros, mas importante também. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Jesus andar sobre as águas é um milagre grande, ou um milagre extraordinário. Maravilhoso. Agora, o que é que tem de natural nisso tudo? O natural é que o Senhor Jesus não desapareceu de um lado do mar e apareceu no outro. Ele disse para os discípulos antes, ó, entre no barco e passa para o outro lado. E eles estavam lá, fazendo a trajetória com dificuldade, mas estavam lá no trajeto, lá no mar. Jesus entrou na água, andando, e foi fazendo o mesmo trajeto. Metro por metro. No mar não se fala metro, né? Se usa outra medida. Mas vamos entender que fosse metro aqui para a gente facilitar. Foi caminhando, mas foi o mesmo percurso. Jesus foi percorrendo e ele ia também chegar do outro lado, fazer o mesmo percurso. Então o que eu quero que você entenda? Deus não faz mágicas. Existem muitas coisas que a gente espera que Deus faça que não vai acontecer. A gente não pode misturar milagre com fantasia. Pastor, dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Coisa que a gente já tem falado esses conceitos há muito tempo. Então vamos lá. Você hoje, ou qualquer pessoa, toma uma decisão errada. Certo? E essa decisão te traz consequências. Eu já expliquei para você que certas coisas que a gente faz dá início a um ciclo. Vocês estão lembrados disso? Um ciclo. A nossa vida vai dar toda uma volta agora. E não adianta que você não vai conseguir sair agora. Você vai ter que passar por tudo isso aí, até conseguir voltar àquele início. E às vezes nunca mais vai ser igual como era antes. Entendeu? A gente ora a Deus para Deus nos abençoar nesse meio caminho, a gente ora a Deus para Deus abençoar. Muita coisa Deus vai poder fazer, mas o que Deus não pode fazer, gente, é fazer com que tudo isso desapareça. Em todo esse ciclo simplesmente deixe de existir. Como se você nunca tivesse tomado decisão errada nenhuma, como se você nunca tivesse feito nada, e pronto. Então vamos pegar um exemplo aí. Uma pessoa que engravidou, eu não queria um filho. Eu estava falando com o irmão agora há pouco, né? De gravidez indesejada, de pessoas que fazem aborto. Né? Não, eu não vou fazer o aborto, eu vou ter a criança. Entrou num ciclo, tem que criar a criança, aquela coisa toda, o ciclo. Deus não pode simplesmente fazer tudo desaparecer, irmão. Tentar fazer desaparecer é o aborto, é a interrupção daquele ciclo de maneira brusca, que vai sempre ser errado aquilo ali. Em qualquer fase do ciclo, você tentar simplesmente pôr fim naquilo ali, não quero mais saber disso, aí você está cometendo um erro pior do que o início. Deus não pode desfazer. Então Jesus está no meio do caminho. Começou um ciclo, dessa margem até a outra, tem que chegar lá, e caminhando. Não vai desaparecer aqui, aparecer lá, ele vai caminhar metro por metro.
É um processo. Eu não posso parar aqui no meio do mar. Tem que chegar, tem que ir até o fim agora. Então você não tem outra opção. O que é de bom é só domingo que vem. Mas até chegar o domingo que vem, você vai ter que passar pela segunda, você vai ter que passar pela terça. É o ciclo da semana. Você vai ter que passar pela quarta. Não tem como Deus te transportar lá para o domingo já. Você vai ter que viver um dia de cada vez, irmão. Você vai ter que viver a vida. E no meio dessa semana vai ter um dia bom, vai ter um dia mais ou menos, a terça-feira, e a quarta-feira foi chata. E a quinta-feira já foi legal. E a sexta-feira vai passar por tudo isso, não tem como. São os passos, a caminhada da vida. Deus vai te dar força, vai te ajudar a vencer o vento contrário, vai te ajudar a caminhar sobre as águas, você vai vencer cada dia desse de uma forma sobrenatural. Agora vai ter que viver cada um desses dias. É isso que as pessoas não estão entendendo. Deus não vai fazer os dias desaparecerem, irmão. As coisas não vão simplesmente deixar de ser. Você não vai ser projetado de repente lá para aquela vida maravilhosa, ponto final. Você vai ter que chegar nessa vida maravilhosa. Você vai ter que caminhar em direção a ela. Dia após dia. Deu para entender? E esse é o milagre. O milagre de você estar conseguindo ficar de pé sobre esse mar, sobre essas águas. Talvez você se pergunta, como é que eu estou aguentando tudo isso? Como que eu ainda não afundei, né? Esse é o milagre verdadeiro. Você nunca afundar. Por quê? Porque é Deus que está te fazendo você andar sobre essas águas aí. Mas você não vai aparecer. De repente a outra margem lá do mar está longe ainda. Mas o que nos resta? Continua caminhando sobre as águas. O vento contrário, o mesmo vento que batia lá nos dias, estava batendo no rosto de Jesus ali. Mas ele estava lá caminhando. E a gente também tem que caminhar. Entra nesse mar da vida, vai por cima das águas e vai rompendo com o vento, com as ondas. É hoje, amanhã. Mas quando é que vai acabar? Não sei. Vai caminhando, vai vivendo um dia de cada vez, irmão. Não se preocupa com o dia de amanhã não. Vive o de hoje. O de amanhã Deus vai dar força. Você não vai afundar também. É um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E assim a gente vai conseguindo se manter de pé em cima dessas águas. Deu para entender? Mas simplesmente surgir do outro lado, Deus não faz isso com ninguém. Não fez nem com Jesus. Viva um dia de cada vez. Seja esse dia bom ou não. É o dia que você tem para viver. Vai vivendo. Vai buscando de Deus forças. Em algum momento você vai chegar lá do outro lado também. Em algum momento esse ciclo fecha. Esse vento contrário, essas ondas, essa tempestade vai acabar. Agora, se você ficar parado aí no meio do mar, se você parar aí onde não deve, aí não é lugar para parar. Aí você tem que atravessar essa parte aí. Você tem que chegar na terra seca. Aí não é lugar para parar. Jesus queria atravessar rápido. Gostoso ficar aqui em cima das águas, não. É interessante, mas não queria ficar. Ele queria atravessar rapidinho. Ia passar na frente dos discípulos. Tem muita coisa aqui para a gente tratar. Tem muita coisa aqui que de repente em outra ocasião a gente continua. Tantas coisas, né, que a gente deve, mas a gente vai ter bastante tempo para isso. Vocês entenderam, meus irmãos? Todos esses pontos aí, né? Pastor, eu estou me vendo aí caminhando sobre as águas, então não para não, vai rápido. Mas vai caminhando porque você não vai ser teletransportado não. Você vai ter que andar, caminhar metro por metro, até chegar no teu objetivo, dia após dia, mês após mês, se for o caso, ano após ano, até chegar lá onde você quer. Ok? Então esse é um recado. Não vou explicar mais coisa, porque senão fica muita informação para a gente guardar na cabeça. E aí, no caso, na terça-feira, nós vamos procurar fazer aqui a nossa leitura, dar início a algo diferente, para nos ajudar a crescer um pouquinho mais
no conhecimento das Escrituras Sagradas. Antes de eu terminar, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que tiveram a participação aqui hoje. Foi muito importante a gente conseguir aquele socorro do final do mês. Agradeço a todo mundo por esse esforço. Deus lhe abençoe, continue dando graça e continue essa disposição. Agora, não vai pegar o gancho porque eu estou falando aqui agradecendo para depois relaxar, não. A gente precisa fazer cada vez mais, com cada vez mais abundante, sendo constantes e abundantes, como a gente falou na sexta, se eu não me engano. E nunca menos, sempre procurar fazer mais, porque é aí que Deus vai nos fazendo crescer. Ok? Então, que Deus lhes abençoe. Se alguém tiver alguma dúvida, você já sabe aonde é que deve nos contactar. Nós temos o grupo aí, você pode ligar para mim também, não tem problema nenhum. Nós estamos aí para isso. Se eu não puder atender você, então para que eu estou servindo, né? Para que serve um pastor que não pode atender os outros? Então estamos aí à disposição. O irmão Diego está aqui, o irmão Diego vai... Chega aí, irmão. Chega aí. Fazendo companhia para nós aqui hoje. Aí, ó. Chega aqui atrás, aqui que o pessoal te vê. Pai do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus, aí. Vai com a glória de Deus. E nós vamos encerrando aqui por hoje essa nossa transmissão. Que o Senhor Deus lhe abençoe. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam na vida de cada um de vocês, hoje sim. Mas vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer pela oportunidade de estar com os nossos irmãos unidos aqui nessa noite. Que o Senhor seja na vida deles, Pai, todos os irmãos. Que o Senhor estenda sobre a vida deles a sua mão poderosa. Que o Senhor estenda o teu braço forte, o teu manto de graça, de poder, de bondade. Que o Senhor os enriqueça espiritualmente. Que os seus corações sejam firmes e fortes. Que a convicção de cada um na tua palavra seja poderosa, meu Pai. Que nada os afaste do Evangelho e da presença do Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça de podermos juntos aqui na terça-feira aprender um pouco mais das tuas palavras, das Escrituras. Algo diferente. Que seja algo diferente, meu Pai, que nós precisamos. Algo de necessidade nossa. Que essa necessidade nossa seja suprida para a glória tua. Eu agradeço a Ti mais uma vez, em nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Que Deus os abençoe. Então, meus irmãos, fiquem todos na paz e até terça-feira, em nome de Jesus. Graças a Deus.